Oi, galerinha do terceiro, tudo bem? A gente vai falar hoje a respeito de ângulos na circunferência e potência de ponto. Esse conteúdo vocês já viram no ensino fundamental, já viram no segundo ano do ensino médio, mas a gente vai relembrar novamente, tá bom? Então vamos lá? Primeira coisa, a gente precisa lembrar dos conceitos básicos. Quais são esses conceitos básicos? São os ângulos que a gente já viu, né? O que a gente vai trabalhar, que são ângulo central, ângulo inscrito, excêntrico interior e excêntrico exterior. Então, primeira coisa, qual é a diferença entre eles? O ângulo central, já diz o nome, ele é central, ou seja, o vértice desse ângulo, ele fica aqui no centro da circunferência. Qual é a relação entre ele e o arco que ele enxerga, esse verdinho aqui, AB? Eles têm a mesma medida. Então, se esse ângulo mede 40, o arco também mede 40, tá bom? Eles têm medidas iguais. Já o ângulo inscrito, não. Observem que, qual é a característica do inscrito? O vértice dele está no contorno da circunferência. E aí, qual é a relação entre ele e o arco? Ele é sempre metade do arco. Então, se o arco mede 40, ele mede 20. Se o ângulo inscrito, medir 30, quanto mede o arco? 60, tá? Então, do ângulo para o arco é o dobro, do arco para o ângulo é metade, ok? Agora, quando o ângulo ele não está nem no centro e nem no contorno da circunferência, ele é chamado de ângulo excêntrico. Então, existe o excêntrico interior e existe o excêntrico exterior, tá? Que ele tá aqui fora da circunferência. Ambos os ângulos excêntricos, eles enxergam dois arcos. Então, tá vendo aqui, ó, o alfa, ele enxerga o arco CD e pro outro lado, que são opostos pelo vértice, né? Ele enxerga o arco AB. E aqui, no excêntrico externo, tá? O ângulo está aqui, ele enxerga também o AB e ele enxerga o CD. Então, como é que a gente faz para descobrir qual é o valor desse ângulo? No excêntrico interior, nós somamos o ângulo e dividimos por 2, ou seja, tiramos os arcos, tiramos a média desses arcos. E no excêntrico exterior, nós subtraímos os arcos e dividimos por 2. Tudo bem? Temos também potência de pontos, ou seja, são segmentos que estão dentro ou não da circunferência, que se relacionam com a circunferência. Agora a gente não fala mais de ângulo, a gente fala de medida de segmento, tá? Então nós temos 3 tipos de segmento. A corda, que ela é totalmente interna, tá vendo? Ela não sai da circunferência. Temos a secante. O que é secante? Ela é parte externa e parte interna, tá? Ela encosta em 2 pontos na circunferência. E temos também a tangente, que é um segmento totalmente externo, tá vendo? A tangente, ela encosta em apenas um ponto na circunferência. Então, o que é legal você saber? Identificar quais são os segmentos e que tipo de fórmula você usa para cada um deles. Porque aí você vai decorar todas as fórmulas de uma vez só. Como assim? Se é uma corda, você multiplica uma parte pela outra, tá? Por exemplo, no caso aqui, nós temos 2 cordas. Então, uma corda, um pedaço da corda, então DP vezes PC, que tá aqui, é igual a PB com PA, que está aqui. Ou seja, um pedaço vezes o outro, tá? Quando nós temos secante, secante você multiplica a parte de fora vezes o segmento todo, ou seja, a soma dos 2 segmentos, tudo isso daqui. Ou seja, o PA vezes o PB. Então, a parte de fora vezes o todo, tá? E aqui, que é outra secante, a mesma coisa. PC vezes o todo, que é PD. Agora, quando você tem tangente, você faz a medida da tangente ao quadrado. Então, no caso aqui, como são 2 tangentes,
elas têm a mesma medida, tá vendo? Ó? Porque PA ao quadrado é igual a PB ao quadrado. Só que como ambas estão elevadas ao quadrado, você pode cancelar essa potência. Espera aí, gente, só um pouquinho que eu tirei daqui. Pronto. Aí você pode, então, fazer isso, tá? Você pode cancelar isso daqui e retirar as potências. Então, você fica apenas com PA igual a PB. Só que isso só vale se você tiver duas tangentes. Se você tem uma tangente só, ela se mantém ao quadrado, tá? Um exemplo disso é aqui, ó. Esse exercício, esse exemplo, ele envolve uma tangente e uma secante. Por que eu falei que sabendo que cálculo você faz para cada segmento, você decora a fórmula? Então, eu tenho tangente. Tangente a gente faz o quê? Ao quadrado. Então, PT ao quadrado. E aqui, na secante, a gente faz o quê? Segmento de fora, PA, vezes o todo, PB. Certo? Então, vamos lá. Agora, exercícios. O primeiro exercício, ele fala o seguinte. Na figura, as circunferências têm o mesmo centro O e os menores arcos AB e EF são tais que AB igual a EF, que mede 40. Então, ele está falando que esse carinha aqui, ó, mede 40 e que o EF, que é esse carinha aqui, ó, também mede 40, certo? E aí ele quer saber quanto mede isso daqui. Ele não fala do ângulo, mas a gente tem um ângulo aqui, ó, que a gente vai utilizá-lo para relacionar com o exercício, porque a gente tem dois tipos de círculos. Nós temos aqui um e nós temos aqui outro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Dá uma olhada. Eu refiz o desenho e coloquei as medidas e chamei aqui, ó, de alfa. Então, a primeira relação que a gente tem é que o alfa, ele é ângulo inscrito de quem? Desse grandão aqui. Ou seja, se ele é ângulo inscrito desse grandão, ele vale metade desse ângulo. Portanto, ele vale 20, tá? Que é essa primeira informação que eu coloquei aqui, tá? Agora, considerando apenas esse círculo pequeno e o alfa, ele é um ângulo excêntrico externo. Então, como que a gente calcula? Subtrai os ângulos x menos 40 e divide por 2. Então, x menos 40 dividido por 2, que é a segunda relação que eu coloquei aqui. Como essas duas relações, elas falam do mesmo ângulo, elas são iguais. Então, eu coloquei aqui, ó, x menos 40 dividido por 2 igual a 40 sobre 20. Como tem duas frações de mesmo denominador, o que a gente faz aqui, ó? Cancela. E aí, isola esse x. Pega o 40 que está subtraindo e passa somando, que vai nos dar x igual a 40 graus. Tudo bem? Se você tivesse colocado o 20 no alfa, que como eu falei anteriormente, você teria que multiplicar cruzado, porque eliminaria a fração aqui, tá bom? Que é uma outra maneira de você calcular. Segundo exercício, o ângulo X da figura a seguir mede. Então, ele está querendo esse carinha aqui, ó. Como que a gente vai fazer para calcular? Primeiro, tá vendo que o 45 ele é um ângulo inscrito? Olha a abertura dele, é daqui até aqui. Então, a gente tem a medida desse arco aqui como ângulo inscrito. Então, esse arco aqui, ele mede 90. Por quê? O ângulo inscrito é metade do arco, ou seja, o arco é o dobro, 90. E com relação ao 35, ó, aqui, ó, aqui e aqui. Então, esse carinha aqui, ó, mede 35. E aí, o que a gente tem? Se você observar o X, nós temos um ângulo excêntrico interno que olha para esses dois arcos. Olha o desenho de novo. Então, eu estou fazendo essa relação aqui, ó, apenas do X. Então, esse é o segmento e esse é o outro segmento do X. Olha para isso. E aí, aqui, ó,
arco de 90 e aqui arco de 70. Beleza? E aí agora é só calcular. Então, excêntrico interno, 90 mais 70 dividido por 2. 90 mais 70 dá 160. 160 dividido por 2, 80. Então, alternativa B. Ok? Próximo. Agora a gente já está falando de potência de pontos. O valor de x na figura abaixo é... Temos aqui duas cordas. Como que a gente faz a corda? Um pedaço vezes o outro é igual a um pedaço vezes o outro. Então, x vezes 10 é igual a 3 vezes 2. X vezes 10 dá 10x. E 3 vezes 2 dá 6. Então, 10x igual a 6. Se você passar o 10 dividindo, vai dar 6 décimos. E aí você pode simplificar por 2, que dá a resposta final, 3/5, já que os 6 décimos não tem nas alternativas, certo? Próximo exercício. O valor de x na figura seguinte é... Então, agora nós temos o quê? Secante. O que a gente faz com secante? Segmento de fora vezes o segmento total. E aqui outra secante, mesma coisa. Segmento de fora vezes o segmento total. Então, vai ficar assim, ó. X vezes a soma x mais 8 igual a 12 vezes a soma 12 mais 3. Aí, fazendo a distributiva aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, 8x. E aqui eu só somei 12 mais 3, 15. Agora eu vou multiplicar. 12 vezes 15 dá 180. Como é uma equação do segundo grau, eu vou passar para o outro lado. Fica menos 180, tá? Virou uma equação do segundo grau. Você tem duas maneiras de fazer, soma e produto ou Bhaskara. Como que eu vou fazer? Soma e produto. Então, soma menos b sobre a. Menos 8 dividido por 1, menos 8. Produto, c sobre a. Então, menos 180 dividido por 1, menos 180. Então, dois números que quando eu multiplico dão menos 180 e quando eu subtraio dá menos 8. Quem são eles? Menos 18 e 10. Qual é o problema aqui? A gente não pode validar um valor negativo, porque nós estamos falando de medidas. E não existe uma medida, um segmento com valor negativo. Então, a resposta correta é C. O x vale 10. Tudo bem? E terminamos a aula de hoje, ok? Pessoal, muito obrigada. Façam os exercícios, tá? E qualquer dúvida é só chamar. Beijos e tchau, tchau.